Renato, fabricação de latas de alumínio para a indústria de bebidas, Tá. é um mercado que tem crescido muito no Brasil. O Brasil é uma das referências nesse setor, né? Acho que a gente tem quase 15 unidades no Brasil produzindo. E tem diversos processos críticos na fabricação de latas de alumínio. Mas acho que um dos mais críticos é a lubrificação das correntes pinadas ali das printers, né? Tá. Qual é o cuidado que eu tenho que ter com a lubrificação? Qual que é o melhor produto indicado para esse tipo de aplicação em si? Legal. Foi bom você perguntar sobre isso, porque é um mercado que eu diria bastante fechado em alguns momentos, tá? Principalmente por uma grande dependência que acaba existindo do processo de aplicação, propriamente dito. Eu ainda lembro, eu sou da época que as aplicações não eram com um sistema hoje que é eletrostático, tá? Era um sistema que funcionava de uma forma muito mais simples, tá? Você acabava aplicando o produto por gotejamento, tá? Tá entregando tua idade, hein, Renato? Aplicava o produto por gotejamento e depois o que acontecia? Dessa forma, você tinha que controlar muito bem a viscosidade, você tinha que ajustar muito bem a questão da distância do bico até a corrente, da questão da pressão, com que pressão você ia trabalhar. Eu não posso ter excesso ali, né? O excesso ele prejudica, né? Não. A cura ali, né? O processo de cura da lata, né? Exato. E a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando a gente fala de uma corrente pinada, que a gente está falando de uma printer, né? A printer nada mais é do que uma máquina que vai imprimir na superfície externa da lata aquele rótulo que a gente vê, né? Sim. Então, no refrigerante, numa cerveja ou no outro tipo de bebida, tem aquela arte toda que é impressa ali. E essa printer, na verdade, ela está passando com essa corrente dentro de uma estufa que vai secar o verniz, né, que também é aplicado na parte interna da lata. Sim, tá? Para prevenir oxidação ali da lata, né? Exatamente. E aí o que acontece? Essa corrente trabalha em altíssima velocidade, porque o processo é muito rápido ali, e você tem que ter a questão da dosagem correta da aplicação do lubrificante, né? O intervalo. Então, anteriormente, o que você fazia? Você fazia, por exemplo, eu vou fazer 2 voltas da corrente aplicando e 1 volta sem aplicar, né? Por exemplo, que também depende muito da distância, do tamanho da corrente, depende de quanto tempo que ela fica dentro da estufa, depende da velocidade e tudo isso. Aí, feito isso, você tinha que controlar essa dosagem, essa quantidade, evitar o excesso, porque esse excesso, em função da própria velocidade, ele era jogado para fora. Tá? E muitas vezes esse excesso, o que acabava acontecendo? Contaminando o interior da lata, o excesso de óleo. E aí dava um defeito que é chamado de metal exposto. Por quê? Porque aquele resíduo de óleo dentro da lata impedia a cura do verniz. Sim. E aí você tem tolerâncias diferentes para bebidas, por exemplo, como refrigerante de cerveja. A cerveja, por exemplo, até então era permitido uma certa quantidade, vamos dizer assim, de metal exposto, que era medido em área, né? E, por exemplo, um refrigerante é praticamente zero, você não pode ter nada de metal exposto. Sim. Porque se você tiver esse metal exposto, você pode ter um processo de oxidação da própria bebida e você contamina a bebida e alguém vai poder beber isso. Sim. E aí, hoje em dia, todo o sistema mudou, né? Então, agora você já tem um sistema de aplicação eletrostática, então você cria um diferencial de potência, vamos dizer assim, e aí o óleo é atraído, né? Sim. Ele é atraído exatamente para a corrente para poder garantir que ele preencha as partes móveis ali da corrente. Só que o óleo ele precisa ter propriedades de excelência para esse tipo de aplicação também, né? Exatamente. Normalmente se utiliza éster nessa Normalmente aplicação. é um óleo base éster. Mas tem ésteres e ésteres, né? Tem, exatamente. Mas normalmente é um óleo base éster por conta da estabilidade térmica, tá? Dessa facilidade de você poder controlar melhor as características físico-químicas para melhorar essa penetração do óleo, vamos dizer assim, entre o pino e o elo. E você ter a capacidade também de regenerar o resíduo. Porque o que acontece? A partir do momento que você está lubrificando a corrente e você está submetendo essa corrente com o óleo a uma temperatura de
na maioria das vezes superior a 200 graus, 220, alguma coisa assim, que é a temperatura de cura dentro da estufa, tá? Vão ser formados resíduos ali. E não dá para você ficar colocando uma escova para você limpar a corrente toda hora. Sim. E aquele resíduo, de uma maneira ou de outra, na hora que você reaplicar o óleo, ele tem que ser regenerado. Tá? Entendi. Então são características que interferem muito, que dependem muito da aplicação, que dependem muito da base química do óleo e das suas características para você obter o melhor resultado. E como a gente comentou num outro vídeo, o custo de uma corrente pinada é altíssimo. Sim. É muito alto. Então precisa ter uma lubrificação de excelência. Precisa ser um lubrificante H1, né? Exato. Exato. E qual é o produto que a gente costuma indicar para essa aplicação? Eu tenho um produto muito bom, que é o OKS 3570, que funciona muito bem para essa aplicação. Tá? E a gente pode ter ótimos resultados com ele. Legal. É isso aí. Obrigado. Valeu.